as culturas é mais forte ainda, né? Mas na nossa tradição, de um jeito ou de outro, dos portugueses, dos brasileiros, a gente lembra, né? Parece que os americanos não são tão fortes nisso, pelo menos não tanto aqui no Jersey. Né? A gente sabe que os espanhóis, né, e os países que foram colonizados pela Espanha são muito fortes nisso, né? Sofrem até o dia da manhã para receber presentes, né? Sofrem até o dia da manhã, né? Que é o dia que se celebra quando os magos vieram, tá? Só as a disclaimer, na Bíblia não está nomes, nem diz que são três, tá? E essa história dos camelos é muito engraçada também, tá? Outra coisa, eles nunca estiveram no presépio, tá? A gente põe lá o presépio, né? E não tem nada de errado nisso, põe lá o presépio, põe os pastores de um lado e os magos do outro, né? É que eles depois foram todos ao Dunkin' Donuts, né? No final, os magos e os pastores tomar um cafezinho, né? Juntos. Não aconteceu na mesma época, não foi nessa altura. Os magos nunca tiveram no presépio, visitaram Jesus em casa, como o texto bíblico diz, mas eu não acho que está errado, tá? Não acho que está errado você colocar no presépio tudo junto, porque na verdade é uma representação só, não é isso? É bom a gente saber a realidade. Não foi dessa forma que aconteceu, não faria sentido o texto bíblico. Em nenhum ponto do texto bíblico de Mateus, que nós vamos ler hoje, não pode já abrir a palavra do Senhor, Mateus 2, 1 a 18, em nenhum momento ou você tem o boletim, a mesma, todos os meus irmãos têm o boletim, no boletim está o texto bíblico, e está toda também a explanação, amém, da mensagem, tem os pontos da mensagem, amém? Se você quiser usar o boletim, esteja à vontade. Tá, em nenhum momento da história nos apresenta ou dá a ideia de que eles estiveram no presépio, não funciona. Não é a lista precisamente que visitaram Jesus em casa, mas mesmo assim que fosse o contexto histórico de Herodes e a decisão de Herodes, não faria sentido se Jesus fosse recém-nascido e ainda estivesse lá na manjedoura. Amém? Abre então a palavra do Senhor ou pega o boletim, Mateus 2, 1 a 18, e vamos ficar de pé para ler este texto um pouco mais comprido esta manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sob o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra para outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até à morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei a meu filho. Chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Oremos, Senhor dos céus e da terra, digno de toda adoração e louvor, que nesta manhã
os nossos corações quebrantados pela palavra do Senhor, sejam colocados diante da cruz e do sepulcro vazio, e verdadeiramente a nossa alma seja cheia da esperança eterna. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Amém? Adoração, irmãos, não é só, nós esta manhã, agora mesmo oramos pelos irmãos que preparam o tempo do canto congregacional, graças a Deus pela vida deles, mas a adoração, irmãos, não é só cantar na igreja. Nosso tempo de louvor não pode ser o tempo que nós cantamos na igreja. Louvor é um estilo de vida, a adoração é uma forma de viver. Ou você vive em completa adoração para a honra e glória do nome do Senhor, ou cantar ao domingo de manhã não adianta nada. Simplesmente cantamos congregacionalmente juntos, é um mandamento do Senhor, está em se nós atendermos à liturgia do culto, percebemos que devemos fazer assim, biblicamente falando, mas é o momento que nós juntos levantamos a nossa voz em adoração, representando aquilo que nós desejamos que a nossa semana seja, não aquilo que a nossa semana foi. Amém? Porque este é o primeiro dia da semana. Aquilo que nós desejamos que a nossa semana seja. Nós sempre olhamos do domingo para a frente. Amém? Então nós chegamos à casa do Senhor e cantamos. E eu espero, meus amados irmãos, que aquilo que nós cantamos esta manhã seja verdade em nossa vida e represente a semana que nós temos pela frente. Contudo, é isso que é mesmo. Como é que vai ser a sua semana? Uma semana de adoração, de louvor. Devemos cantar ao longo da nossa semana, por certo. Porque não, você quando está dirigindo o seu carro, está indo para o seu local de trabalho, agora todo mundo tem headphones pequeninos, né? Você coloca lá, vai e canta. Não esqueça que os outros ouvem o que você canta, né? Você só ouve, mas os outros ouvem você cantar, né? De repente, se você tem uma voz muito feia, canta baixinho, mas canta com alegria para Jesus. Amém? Que a nossa vida seja verdadeiramente assim. Mas acima de tudo, que tudo que nós fizermos, como diz a palavra do Senhor, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória do Senhor. Façamos em adoração. A forma como você se veste. Você é o templo do Espírito Santo. A forma como você cuida do seu corpo. A forma como você faz a sua vida, que seja uma forma de adoração, use a sua vida para adorar o Senhor. Como eu disse, a adoração é um estilo de vida, é uma forma de viver, não é um momento no culto. Tá? A gente às vezes dizia assim, né? O grupo de louvor é só aqueles que louvam, né? É o momento do louvor, é só aquele momento que se louva. Não, irmãos, é um estilo de vida, é uma forma. Nós fomos salvos para adorar. O tema central, quanto a mim, do texto bíblico que lemos, é adoração. Se eu pudesse resumir o texto todo numa palavra, eu resumia na palavra adoração. Temos dois contrastes aqui, entre os magos e Herodes. Isso será o foco da nossa mensagem. Na primeira parte, falando sobre os magos, e atendendo ao texto, amém? Não vou ficar em todos os detalhes do texto, mas há uma coisa que eu queria realçar aqui. Você reparou quantas vezes aparece para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse a profecia? Percebe que tudo que Deus faz tem um propósito, tem um lugar? Os magos foram parte desse plano de Deus de redenção. Eles tiveram um lugar fundamental. Então é importante que nós atendamos no texto qual é o papel dos magos aqui. Qual é o papel dos reis magos, se você quiser, né? Não é dos reis magros, tá? É dos reis magos, tá? Quando era criança eu li o texto e disse assim, esses reis eram magros, não é? Não tem reis gordos, não, mas é reis magos, né? Magos que vieram do Oriente, tá? Então qual era o objetivo deles? Mateus 2, 1, 2, olha o texto comigo. Você pode abrir a segunda página do boletim do lado esquerdo, se você abrir o boletim do lado esquerdo tem isso. Diz assim, os desejos dos magos foi adorar a Deus. Eles vieram com o sentido de adorar. O texto diz assim, depois que Jesus nasceu, em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Qual foi o objetivo dos magos ao sair lá do Oriente e vir até ao local onde Jesus estava? Note pelo texto que Jesus já estava, como eu disse, em casa. O texto diz isso mesmo. Eles vieram com a intenção de adorar. Eles vieram com a mesma intenção que deve estar nos nossos corações quando saímos da nossa casa no domingo pela manhã e vimos até aqui, adorar. Mas que seja a mesma intenção todos os dias quando você acorda. Quando você levanta de manhã, acorda com vida. Note que eu não disse com vida e saúde, eu disse com vida. Porque às vezes você acorda sem grande saúde.
Ainda assim você acorda com vida, que seja o sentimento que está no seu coração. Eu vou usar o meu dia para adorar a Deus, adorá-lo em tudo que eu faço. Ser-lhe obediente, servi-lo, glorificá-lo. Estes magos, que não sabemos quantos são, a Bíblia não diz, nem fala os nomes, saíram lá do Oriente e foram até Jerusalém, onde eles acharam que podiam ter mais informação ou saber onde é que estava o nascido rei dos judeus, porque viram a estrela no Oriente. Havia uma estrela que brilhou e que os levou até aquela área, e eles pensaram, vamos encontrar aqui, por certo, o menino, vamos adorá-lo. É outra coisa que a gente coloca no presépio, né? A gente coloca no presépio a estrela em cima, né? Como se os magos seguissem a estrela até ao presépio. Não é exatamente o que o texto nos diz, mas por certo que havia uma estrela, por certo que houve uma estrela que brilhou e que levou os magos e que mostrou aos magos o que é que eles deviam de fazer. Qual era o sentimento dos magos? Versículos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, eles falaram com o rei, né? Falaram, vocês já lemos a história. Eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. A estrela, eles puderam ver a estrela e foi adiante deles. Até que finalmente parou sob o lugar onde o menino estava. Onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, olha o que diz o texto: encheram-se de júbilo. Meus amados irmãos, quando nós vamos adorar a Deus, que seja com grande júbilo e grande alegria. Nós estamos adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em outras palavras, o seu dia. Procure que o seu dia seja sempre, todos os dias, um dia de grande alegria na presença do Senhor, que vai para lá das circunstâncias. Meus amados irmãos, os magos, porque eles iam com o sentido de adorar, porque eles tinham no seu coração esse desejo de adorar, e eles tinham júbilo, e eles se alegraram quando puderam ver que tinham oportunidade de adorar. Amanhã, segunda-feira, você vai levantar para ir trabalhar, alguns 4 da manhã, não é isso? Tem aqui gente que levanta às 4 da manhã para ir trabalhar, e às vezes fica difícil na segunda-feira de manhã você ter um grande júbilo, não é? Não sei se você é assim, você acorda já todo bem disposto, todo, né? Já fala. Tem gente que é assim, tem gente impossível. Minha família diz que eu sou impossível de manhã. Eu acordo já. Que eu tenho um grande júbilo, irmãos. Não, mas às vezes é difícil, né? A gente acorda ainda com o olho meio fechado, né? Ainda não tomou café. Alguns dizem assim: não fala comigo até tomar café, né? Tem uns irmãos que falam assim: não fala comigo até tomar café. Eu acho que alguns só tomam café lá para as 2 da tarde. É, não fala comigo que eu não estou bem, não estou bem acordado. Até às 10 ainda não acordei. Meus amados irmãos, se nós acordarmos de manhã, entenda isto, por favor. Eu considero que nem toda a gente tem um acordar fácil. Eu tenho. A minha é difícil à noite, de manhã é fácil. Nem todos somos diferentes, todos somos diferentes, não é isso? Mas não é isso que eu estou, nem estou, eu estou a brincar com isso. Mas se nós acordarmos, amados irmãos, com o desejo de adorar a Deus, a gente tem um dia cheio de júbilo, independentemente das circunstâncias, porque temos um objetivo para estar acordados. Eu estava esta semana, estive com um jovem da nossa igreja, e estávamos a conversar e falámos precisamente sobre isso. Aquele júbilo, porque é que um ímpio há de acordar de manhã? Para quê? Não tem razão para estar acordado, não tem nada. E qualquer razão que ele encontre é uma razão que vai terminar daqui a uns anos. Já pensou um jovem que vai para o college? 4 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo, vai para o college estudar. E ele tem um objetivo, que é um trabalho melhor, não é isso? Mais ou menos isso. E vai trabalhar naquela profissão, naquela vida, que é uns 30 anos. Do jeito que a coisa vai, irmão, anime-se que vai dar 40, pelo menos é mais produtivo. Vai lá trabalhar uns anos naquela profissão e depois acabou. Mas o jovem cristão, ele não é assim, ele levanta-se de manhã e ele vai para o college, mas a vista dele vai para além da profissão que ele vai executar um dia. Ele vai para o college 4 anos, 5 anos, ele vai trabalhar 20, 30 anos, para que Deus seja exaltado e glorificado em cada momento daquele percurso todo. A beleza de ser cristão é essa. Hoje nós vamos falar na Escola Dominical, todas as classes, exceto classes das crianças, vamos falar precisamente sobre isso, os meios da graça.
Deus nos salvou. Eu não vou estragar a lição, presbítero, fica tranquilo. Deus nos salvou e agora nos deu meios de nós continuarmos essa salvação e nisso tudo com alegria, com satisfação. Os magos foram e encheram-se de júbilo. Meu amado irmão, a sua vida tem que ser cheia de júbilo. Você diz assim, pastor, você não entende as dificuldades que eu passo. E a minha resposta não vai ser, você não entende as minhas. Não, não vai ser essa. A minha resposta vai ser essa, você não está a entender o que está por vir. Percebeu? É que às vezes a gente fica assim, a gente chega a ver do irmão que está com grande aflição e diz assim, você, pastor, você não entende a minha aflição. E a resposta do pastor normalmente é esta, mas você também não entende a minha. Não, não é. Essa resposta está errada. A resposta é, você não está a entender o que está por vir. Você não entende o que é adoração, você não entende o que é o privilégio de viver para a glória de Deus, você não está a entender. You're missing out. Você está a perder o foco, você está a perder a oportunidade. Acordou, respirou, glória a Deus. Enche-se de júbilo, você tem mais um dia para glorificar a Deus, você tem mais um dia para adorar. Ou pelo menos você tem mais uma hora, ou mais um minuto, ou mais um segundo, que você não sabe nem se tem uma hora. Não é isso? Os magos encheram-se de júbilo. Meus amados irmãos, o seu dia, a alegria, a disposição do seu dia não depende das circunstâncias, porque você é salvo. Isso é do ímpio. Esta noite vai nevar e as estradas vão ficar geladas aqui no norte de New Jersey. Já viu nas notícias? Alguém está precisando de um dia off. Alguém está precisando de um dia off. Também depois de tudo que passaram esta semana, o casal Moura vai estar precisando de um dia off. Mas vai ficar frio e vai gelar. O crente não depende dessa circunstância. O crente se alegra em todas elas. Porque mesmo que a estrada gele, mesmo que eu não possa sair de casa, ele tem a oportunidade de glorificar a Deus. Ele tem a oportunidade de viver para a glória de Deus. Ele tem a oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Ele tem a oportunidade de orar. Ele tem a oportunidade de falar com os céus. Com o trono de Deus. Ele tem acesso direto ao trono de Deus em adoração. Como é que o crente não pode ter este júbilo? Meus amados irmãos, os magos se encheram de júbilo. Você já viu, todos os dias você tem a oportunidade de falar com Deus. Você não consegue falar nem com o presidente, né? Ontem, quando curaram toda aquela gente, você viu? Nenhum de nós estava lá. Mas mesmo assim, mais importante do que isso, você pôde dobrar os seus joelhos, abrir a sua voz e falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem razão mais importante, mais alegre que essa? Há júbilo maior? E eles foram, eles iam ver Jesus, eles encheram-se de júbilo. E quando chegaram, olha o que eles fizeram, Mateus 2, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não adoraram Maria, né? Nem José. Adoraram quem? Jesus. Prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. E é daqui que as pessoas acham que eram 3 magos, né? Cada um trouxe um presente, né? Ouro, incenso e mirra. A gente não sabe quantos magos eram, tá? Então abriram os seus tesouros e lhe deram os presentes. Fizeram a sua oferta, a sua adoração. Prostrados, adoraram. Oh, meu amado irmão. Que privilégio que eles tiveram de ver Jesus, não é? Não é um privilégio maravilhoso? Você era capaz de sair lá do Oriente e ir até Jerusalém e passar lá, ir atrás da estrela e procurar o menino para adorar? E você era capaz de fazer isso? Amém, amém, amém? Amém. Então, adora o Senhor assim. Porque você tem a oportunidade maior, porque o Espírito Santo habita em si. Você tem a oportunidade disso todos os dias. Você não precisa nem passar lá de camelo, se é que eles foram de camelo, não é que a gente não sabe nem isso. Mas você não tem nem oportunidade, nem que fazer isso. Você simplesmente acorda todos os dias e você pode prestar um culto de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Ele está presente diante de si. Esta manhã cantamos com alegria, não é? O Senhor está presente. Saímos de nossas casas e não fomos atravessar lá um monte de dificuldades para chegar aqui. Alguns até já acordaram aqui, né? Tem pelo menos uma pessoa que já acordou aqui até. Melhor um dia na casa do seu que noutra parte dele, ela passou 2 dias aqui, né? E já acordou de manhã com alegria. Eu gritei ali de baixo, bom dia. Acordou com alegria na casa do Senhor. Que bênção. Próximo fim de semana vai ficar todo mundo aqui a dormir, já estou a ver, né? Que alegria.
Está na casa do Senhor. Falta pouco, né? O tempo que já se passa aqui, eu acho que já traz a mesma cama, já fica todo mundo aqui. Abriram os seus presentes e lhe ofertaram os seus melhores presentes, aquilo que de melhor tiveram. Dê o seu melhor a Jesus. Dê o melhor da sua vida a Jesus. Irmãos, para você que é jovem, criança, dá o teu melhor a Jesus. Não espera até ficar assim, já todo crocante para não dar. Depois já é tão mais difícil. Dá o seu melhor agora. Entrega o seu melhor a Jesus. Gasta a sua energia com a casa do Senhor. Gasta a sua energia com o povo de Deus. Fala das coisas maravilhosas do Senhor aos ímpios. Mostra que você adora o Deus vivo e verdadeiro. Você tem esta alegria, este júbilo que você adora. Se você não tem o costume, irmão, de passar um tempo com o Senhor pela manhã, antes de você sair de sua casa, espero que não seja o caso. Mas se você não tem, faça isso. Você vai ver como é que é tão diferente quando você... O trânsito parece bonito. Você ora ao Senhor, clama ao Senhor, dá glória ao Senhor. Você sai de sua casa, apanha atrás, até o trânsito é bonito. O seu coração está cheio de alegria, está cheio de júbilo. O frio é gostoso. O calor é mais difícil. Não, o frio é gostoso. Tudo é maravilhoso. Porque o nosso coração está com o Senhor, a nossa alegria está no Senhor, o nosso júbilo é adorar. É tão importante, irmãos, a adoração. É tão importante viver uma vida que agrada ao Senhor. Seja obediente ao Senhor. Volte-se para o Senhor. Você quer ver o oposto àquele que não tem Jesus? Aquele que adora a si mesmo? Aquele que tem o ídolo, o seu próprio ídolo em seu coração? É por isso, amados irmãos, que nós falamos muitas vezes, eu falo muitas vezes isso, o seu maior inimigo é aquele que está no espelho. Quando você olha lá no espelho, você acorda de manhã todo despenteado, não é? É assustador, não é? Até assusta o medo, não é? Você acorda de um jeito, o irmão ali já está assim arranjado. Ele esqueceu de pentear esta manhã, está a arranjar agora. Você acorda, olha para o espelho, está aquele, não é? Aquele é o seu ídolo, irmãos. Aquele é o seu maior inimigo. Você tende a adorar aquele. Adora o Senhor. Adora o Senhor, irmão, em todo o tempo. Olha o que Herodes fez. Qual era o objetivo de Herodes nisto tudo? Depois que partiram, um anjo do Senhor... Perdão, versículo 13. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Eu saltei, não foi, irmãos? Não, é isso mesmo. Fuja para o Egito e fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes estava tão cheio dele próprio que ele queria matar Jesus. O que é que os magos queriam? Adorar. O que é que Herodes queria? Matar. Porquê? O que é que estava no coração de Herodes? Versículo 3. Quando Herodes ouviu isso, quando os magos chegaram a Jerusalém e Herodes ouviu, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Um coração cheio de si próprio fica perturbado quando alguém está se evidenciando. É um risco até dentro da igreja, irmãos. Às vezes tem um irmão que está fazendo um bom trabalho, está se evidenciando para a glória de Deus. E já assisti isso, irmãos. Outros ficarem perturbados, incomodados. Às vezes nem sabe o que é que aquela pessoa faz, ou aquela pessoa se esforça. Mas outros ficam perturbados com o trabalho de alguém. Irmãos, isso é coisa de Herodes, tá? Você não é Herodes, tá? Você foi salvo pela graça, chamado para ser filho de Deus. Não deixe que nada o perturbe. Está um irmão trabalhando na igreja, evidenciando, servindo o Senhor. Ore por ele e vai lá ter com ele e pergunta assim: como é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer para que Deus abençoe mais o seu ministério? Herodes ficou perturbado. Tem outro rei vindo por aí? Eu sou o rei? Ele até procurou, quis saber o que é que as escrituras diziam, o que é que ia acontecer, como é que ia ser. Ele estava perturbado. O seu objetivo foi: eu vou matar esse menino, que é para ele não virar rei, porque se eu matar ele não vai ser rei. Oh, mas ele estava a falar do rei e do senhor dos senhores, não podia matar. Lembra que Jesus, ninguém o matou, e ele se entregou. Um dos textos que eu mais amo nas Escrituras, irmãos, um dos textos mais belos das Escrituras.
É quando Jesus disse, as palavras de Jesus, claro que a mais importante é quando ele falou, está consumado, mas quando Jesus disse assim, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, esse texto é tão precioso para mim, porque eu sei que o meu Senhor, o meu Salvador, ele não foi morto de uma forma qualquer, ele se entregou voluntariamente em meu lugar. Louvado seja o nome dele para sempre. Herodes pensou, se eu matar o menino, ele não vai ser rei, o meu posto não vai ser perturbado. Ninguém vai me tirar o lugar. Ele ficou perturbado. Irmão, você não é Herodes. Não fica perturbado. Não pense demasiado em si próprio. Herodes estava incomodado com ele próprio. Meus amados irmãos, é uma tentação tão grande. Por isso que Paulo diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Porque há uma tendência tão grande da gente se exaltar e pensar em nós próprios e considerarmos a nossa posição que não importa para nada. Não serve de nada se não for para adorar. De que serve a nossa vida se não for para ser um altar de adoração ao Senhor? Olha o que Herodes fez. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, lembra que nós lemos o texto, os magos depois foram embora por outro caminho? Não voltaram a Herodes. Herodes disse, ide lá e vindo dizei-me onde é que está o menino que eu quero ir lá adorá-lo. Mentira, ele não queria ir lá adorar nada. Ele queria acabar com o menino. Os magos foram avisados e foram embora por outro caminho, não é? O que diz o texto também, nós lá lemos o texto. Outra vez, nós estamos aqui para contar a história, nós estamos aqui para analisar a história, tirar, como eu digo, a palavra-chave do texto é adoração. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. Agora ele passou de perturbado a furioso. Foi enganado. A minha autoridade foi questionada e não fizeram o que eu ordenei. Como é que eu vou fazer agora? Então ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Que crueldade! Que crueldade! Não posso deixar de não fazer aqui um parênteses, irmãos. Se você acha que é horrível o rei ordenar que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos assim. O exército saiu, matou todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque um deles era esse tal menino que estava a perturbar a paz fictícia, falsa do rei. É horrível isso, irmãos. Já imaginou? Nos nossos dias isso chama-se aborto. Nos nossos dias isto chama-se aborto. Pessoas tão cheias delas próprias matam o bebê no ventre para não serem incomodados e a sua posição não ser questionada, seja ela qual for, seja uma situação profissional, seja uma situação familiar, seja uma posição de carreira, seja o que for. O que Herodes fez aqui, nos nossos dias, chama-se aborto. Mesma coisa. Pessoas egoístas, cheias delas próprias, não se importam com o fruto do ventre e o matam dentro do ventre das mães. A própria mãe fazendo isso ao filho. Aqui não foi de uma forma voluntária. Por ordem do rei, os bebés foram mortos. E diz o texto. Em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia sido obtido pelos magos. E você lê o texto, que diz assim: se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação em Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Hoje o povo se regozija e se alegra a fazer a mesma coisa. E você diz, mas aqui o bebê já existia, e no ventre da mãe não existia? No ventre da mãe não existe? Se existe, se não existe, não precisa matar. Se mata é porque existe. Ao que chega o absurdo. É impossível para mim não ler este texto e não pensar automaticamente no que acontece nos nossos dias. Que o Senhor tenha misericórdia desta geração. Não sei, alguém esta semana também falou isso. Não sei como é que Deus aguenta isto. E eu respondi, porque Ele não é como nós. Não sei com quem eu falei isto, com alguém aqui da igreja. Eu disse, porque Ele não é como nós. Porque se Ele fosse como nós, já tinha destruído tudo. E ainda bem que Ele não é como nós. Ele é santo, Ele é puro, Ele é longânimo, Ele é misericordioso.
que é o que acontece hoje. Meu amado irmão, se você tiver o seu coração cheio de si próprio, se você for o centro do seu dia, você vai ser como Herodes. A minha pergunta para si esta manhã é: você é Herodes ou você é como os reis magos? Você tem o seu coração cheio de si próprio? Você é a pessoa mais importante da sua própria vidinha, do seu círculo? Você é o centro? Você pensa em si mesmo? Você acorda de manhã com os seus próprios objetivos e pensamentos, como é que você vai levar o seu dia melhor, para fazer as suas coisas? Ou você tem um coração cheio do Espírito Santo, que adora ao Senhor em espírito e em verdade? Quem nós somos? A nossa tendência natural é ser como Herodes. Eliminar aquilo que nos perturba, ficarmos furiosos quando alguma coisa nos contraria, acabarmos com tudo que tiraram a nossa paz fictícia. Ou então nós podemos ser como os magos. Sair da nossa área de conforto, sair das nossas coisas habituais e servirmos o Senhor e o adorarmos. E eu não estou a falar, meus irmãos, como eu já disse, só no dia do Senhor pela manhã quando vimos aqui, mas a cada dia, a cada instante do nosso viver. Voltarmos para o Senhor em perfeita adoração. Glorificarmos o nome dEle, servirmos, pararmos durante o dia e dizermos assim: Senhor, eu estou-te a adorar. O que é que eu posso fazer? Senhor, como é que tu gostarias que eu fizesse isto? Como é que tu gostarias que eu fizesse aquilo? Como é que tu gostarias que eu falasse com o meu chefe? Ou se você é chefe, como é que tu gostarias que eu falasse com o pessoal que trabalha para mim? Se você está na escola, como é que tu gostarias que eu falasse com meus colegas, com meus colegas de escola? No seu trabalho, como é que fala com os seus colegas de trabalho? Como é que eu devo agir com os irmãos da igreja? Como é que eu posso servir os irmãos da igreja? Não é só para o pastor e os presbíteros da igreja. É para a igreja toda, é para nós todos. Como é que eu posso adorar o teu nome mais? Como é que eu posso cantar hinos de adoração a ti? Como é que o meu coração se pode encher de alegria neste dia de te servir? Oh, meus amados irmãos, o dia de amanhã, embora seja um pensamento, talvez, de prendas, e como eu disse em algumas culturas, é o dia de dar as prendas, né? Os presentes, perdão, o dia de dar os presentes, eu sempre digo a palavra errada, né? O dia de dar os presentes, é aquele dia de você, e talvez você vai fazer qualquer coisa. Eu lembro-me quando era criança, a minha mãe sempre fazia no dia 2 a ceia de reis, tradição. E se você vai fazer alguma coisa assim, que você pense, o que é que os magos queriam fazer? O que é que simboliza o texto da Escritura? O que é que este texto está nas Escrituras? O que é que ele quer dizer a nós? É claro que é para cumprimento da profecia, mas é um bom exemplo, claro, do contraste entre aquele que adora a si próprio e aquele que adora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, meus amados irmãos, eu quero ser como os magos. Eu quero ser como eles. Eu quero verdadeiramente ter uma vida que adora o Senhor. E estou apresentando isto todo o meu coração diante do Senhor que está neste lugar e diante da Igreja de Cristo. Me comprometendo a fazer uma vida que adora o Senhor, que exalta o nome do Senhor. Que o Senhor possa fazer o mesmo no seu coração hoje. O texto do nosso devocional, conclusão da nossa mensagem, é Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui o dinheiro, claro que representa o benefício próprio, né? Ou o seu próprio status também. Ou você não pode servir a dois. Sirva a um só. Sirva ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, que nesta manhã, o teu povo que reuniu nesta manhã, neste lugar, possa ter o coração voltado para o Senhor. Uma vida de adoração. Senhor, esta história dos magos traz-nos este sentimento, Pai, até de culpa, porque muitas vezes somos como Herodes, mas ao mesmo tempo nos desafia a sermos como os magos. Então, Senhor, abençoa o teu povo que está aqui nesta manhã. Traz a tua bênção sobre este lugar e que cada coração de cada um de nós haja um coração de um perfeito adorador. Senhor, que se esforça, que se dedica a adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, adoramos. Amém.
Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós desde agora, até a vinda de Jesus, todos dizem